O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Uma coisa realmente triste é quando os pais não amam os seus próprios filhos. Muitas vezes, esses seres inocentes, que não pediram para nascer, são trazidos ao mundo por pessoas canalhas e, como se não bastasse todas as dificuldades naturais da vida, ainda tem os próprios pais como primeiros obstáculos. Para todos os que agem assim, saibam que para mim vocês são uns vermes. Dito isso, vamos ao relato. Bora lá! Meus pais me deixaram com minha avó quando eu era criança porque nunca me quiseram, depois se mudaram e não os vi por anos. Agora eles voltaram e querem me ver, mas eu disse que já é tarde demais. Meus pais nunca quiseram ter filhos de verdade. Eles estavam focados em viver suas vidas sem a responsabilidade de criar uma criança. E meu pai especialmente era totalmente contra a ideia. Minha mãe compartilhou esses sentimentos por anos até que começou a ver todas as suas amigas e sua irmã se tornando mães. Ela sentiu que estava perdendo algo e começou a conversar com outras pessoas, decidindo que queria ter pelo menos um filho para não se arrepender no futuro. No entanto, meu pai continuou completamente contra a ideia. Ele não acreditava em ter um filho apenas para evitar arrependimentos futuros. Ele estava seguro de sua decisão e não via motivo algum para mudar de opinião. Não importava o quanto minha mãe insistisse, esse desacordo causava muita tensão no relacionamento deles. Eles brigavam constantemente. Minha mãe se sentia dividida entre sua própria incerteza e as expectativas que sua família colocava nela. Meu pai, por outro lado, sentia que estava sendo encurralado por algo que ele nunca quis em primeiro lugar. Depois de semanas brigando, meu pai acabou cedendo, não porque de repente quisesse ter um filho, mas porque estava exausto do conflito constante. Ele concordou, não por empolgação ou amor pela ideia, mas simplesmente para manter a paz. E foi assim que eu vim ao mundo. No momento em que minha mãe realmente me teve, ela percebeu algo que não esperava. Ela não gostava de ser mãe. Na verdade, ela odiava. Odiava acordar no meio da noite para me alimentar ou trocar minhas fraldas a cada poucas horas. A realidade de cuidar de um bebê era pesada demais para ela, e ela logo descobriu que não tinha nem paciência, nem vontade de fazer isso. Meu pai absolutamente não ajudou em nada na minha criação, então minha mãe frequentemente tentava me deixar com minha avó ou minha tia por longos períodos, às vezes até por dias, para que fossem elas a cuidarem de mim. Não era apenas que ela não sabia como cuidar de mim. Ela simplesmente não queria aprender. Para ela, ser mãe era mais um fardo do que qualquer outra coisa. Por causa disso, cresci sentindo um vínculo muito mais forte com minha tia e minha avó do que com minha própria mãe. Elas foram quem realmente cuidaram de mim, e de muitas maneiras pareciam ser minhas verdadeiras mães. Minha tia já tinha 2 filhos, mas isso não a impediu de abrir espaço no coração dela para mim. Ela sempre quis ter mais um filho, e acho que parte do motivo de ela demonstrar tanto amor e atenção era justamente esse. Ela assumiu responsabilidades que não eram dela simplesmente porque se importava comigo. Minha avó também entrou em cena para preencher o vazio. Meus pais deixaram. Ela viu de perto o quanto eu era negligenciado e nunca hesitou em cuidar de mim. Ela se tornou a pessoa em quem eu mais dependia, garantindo que todas as minhas necessidades básicas fossem atendidas. Por causa de toda a dedicação dela, cresci achando que aquilo era normal. Para mim, parecia natural que minha avó e minha tia fossem minhas cuidadoras principais enquanto meus pais permaneciam distantes. Enquanto isso, meus pais viajavam por semanas e meses, me deixando para ser cuidado pela família da minha mãe como se nada fosse. No começo, eu sentia muita falta deles. Eu desejava a atenção deles e tinha esperança de que talvez um dia eles percebessem o quanto eu queria estar com eles. Às vezes eu escrevia cartas derramando meus sentimentos, esperando que, ao lerem minhas palavras, eles sentissem saudade de mim também. Mas nunca funcionava. Eles nunca respondiam. E mesmo quando finalmente voltavam de viagem, não tinham qualquer pressa em me ver. Dias se passavam e eles não faziam esforço algum para me visitar. Só quando minha avó finalmente os repreendia, chamando-os de pais negligentes, é que minha mãe vinha me ver, com má vontade. E quando vinha, trazia alguns presentes, como se isso fosse consertar alguma coisa. Eu sempre ficava animado para vê-la, mas dava para ver em seu rosto, ela nunca parecia feliz perto de mim. Era como se ficar comigo fosse uma tarefa chata que ela precisava cumprir antes de voltar à vida normal dela. Meu pai, por outro lado, não fazia nem questão de fingir. Ele nunca vinha me ver. Se eu tentava falar com ele ao telefone, ele sempre tinha uma desculpa. No começo eu acreditava. Pensava que talvez ele estivesse ocupado. Talvez realmente quisesse conversar, mas não pudesse naquele momento. Mas com o tempo, percebi a verdade. Ele simplesmente não se importava. Eventualmente, me cansei de ter esperança e parei de tentar.
Por 10 anos, vivi assim, sendo criado pela minha avó enquanto meus pais viviam a vida deles sem mim. Mas então tudo mudou. Minha avó foi diagnosticada com um problema de saúde e, do nada, uma das únicas pessoas que sempre esteve ao meu lado ficou muito doente para cuidar de mim. Ela precisava de tratamento e, com a saúde se deteriorando, já não conseguia cuidar de mim como antes. Foi quando minha tia assumiu a responsabilidade. Ela confrontou meus pais e exigiu que eles finalmente cuidassem de mim. Minha avó tinha feito o papel deles por uma década e agora era a vez deles. Mas, como esperado, meu pai se recusou totalmente. Ele não queria nada comigo e não estava interessado em mudar isso. Minha mãe, em vez de assumir responsabilidade, tentou empurrar tudo para minha tia, inventando desculpas de por que ela não podia me levar. Isso gerou uma enorme briga na família. Minha tia ficou furiosa. Ela teve paciência por anos, mas agora estava cansada de tanta falta de vergonha. Finalmente, ela fez uma ameaça que os obrigou a agir. Disse que se eles não me levassem, chamaria o conselho tutelar e denunciaria a situação. Ela deixou claro que não estava blefando, e meus pais sabiam disso. Diante da possibilidade de problemas legais, não tiveram outra opção além de me levar de volta. Eu absolutamente odiava viver com meus pais. Acho que nunca vi duas pessoas mais miseráveis do que eles. Era dolorosamente óbvio que me detestavam ali. Mas o que mais doía era que eu não entendia o porquê. Eu não era uma criança problemática. Nunca arrumei confusão. Sempre fiz o possível para ser o tipo de filho de quem qualquer pai teria orgulho. Mas não importava o que eu fizesse, eles ainda me tratavam como um peso indesejado. Minha avó me ensinou a ser independente desde muito jovem. Ela sabia que não estaria sempre lá para cuidar de mim, então me ensinou a me virar. Por causa disso, eu nunca chorava por atenção, nunca pedia nada para meus pais, e nunca causava tumulto. Eu resolvia tudo sozinho. Sempre fui quieto e reservado. E na escola eu me destacava. Meus professores só tinham elogios para mim. Eu era um excelente aluno, sempre respeitoso, sempre dedicado. Em casa, eu me esforçava para ajudar. Lavava a louça com minha mãe, ajudava meu pai no jardim, e fazia pequenos serviços pela casa só para provar que eu não era um fardo. Eu queria mostrar que podia contribuir, que não era um incômodo. Mas mesmo depois de tudo isso, nada mudou. Meus pais continuavam agindo como se eu fosse apenas uma visita indesejada. Meu pai se recusava a pagar por qualquer atividade extracurricular, não importava quanto eu quisesse participar. Não importava se era algo educativo ou bom para mim. Ele simplesmente não queria gastar nenhum dinheiro comigo. Minha mãe, por outro lado, mal reconhecia que eu existia. Ela não se importava nem se eu chegava em casa em segurança depois da escola. Enquanto outros pais se preocupavam com os filhos, perguntavam sobre o dia deles, minha mãe simplesmente não ligava. Na maior parte do tempo, meus pais nem estavam em casa. Eles viviam viajando de novo, me deixando para trás como sempre fizeram. Mas agora, em vez de me deixarem com minha avó ou tia, apenas enchiam a geladeira e esperavam que eu me virasse sozinha. Eu ainda era apenas uma criança, e mesmo assim eles não tinham problema nenhum em me abandonar por dias. Lembro de como era dolorosamente solitário viver com eles. A casa estava sempre silenciosa, sempre vazia, e eu sentia como se fosse completamente invisível. Eu sentia mais falta da minha avó do que de qualquer outra coisa, mesmo ela estando lutando contra o seu problema de saúde. Ela ainda me ligava regularmente só para saber como eu estava. Ela era a única que me fazia sentir que eu ainda importava. Minha tia também fazia o que podia. Às vezes ela vinha me visitar com comida caseira e passava um tempo comigo, certificando-se de que eu estava me alimentando direito e não estava completamente sozinho. Ela sabia que meus pais não estavam cuidando bem de mim, e mesmo não podendo obrigá-los a serem melhores, ela fazia o possível para preencher as lacunas. Quando fiz 15 anos, eu já tinha aceitado o fato de que não havia nenhum relacionamento real entre mim e meus pais. Não éramos próximos. Não havia conexão. Éramos apenas 3 pessoas que por acaso viviam sob o mesmo teto. Não havia calor, nem amor, nem laço entre nós. Eles existiam e eu existia, e só. Por essa época, meu pai começou a beber cada vez mais, e não demorou muito para isso se tornar um grande problema. Ele chegava bêbado com frequência, tropeçando pela porta à tarde da noite, cheirando a álcool. Também começou a jogar, o que só piorou as coisas. Era como se ele estivesse procurando qualquer coisa para fugir da própria vida. E seus vícios só alimentavam as brigas constantes entre ele e minha mãe. As discussões eram insuportáveis. Eles gritavam um com o outro por horas, suas vozes ecoando pela casa, e de alguma forma toda a discussão acabava caindo sobre mim. Meu pai, bêbado e amargo, me culpava por tudo de errado na vida dele. Ele gritava que meu nascimento tinha arruinado sua vida, destruído o relacionamento dele com minha mãe e que ele poderia ter sido feliz e sem filhos se não fosse por minha causa.
Minha mãe, por sua vez, gritava de volta, dizendo que estava cansada dele jogar o erro dela na cara dela, que ela já tinha pedido desculpas várias vezes por engravidar de mim. Eu apenas me sentava e chorava em silêncio no meu quarto, ouvindo eles gritarem. Então, no meu aniversário de 16 anos, meus pais soltaram uma bomba. Eles me sentaram para me informar que haviam decidido vender tudo e se mudar para outro país. Diziam que não poderiam mais ser felizes ali, que o casamento estava desmoronando e que eu era a razão disso. Meu pai aparentemente decidiu que queria ser guia turístico na Tailândia, e minha mãe, claro, não conseguia imaginar a vida sem ele, então iria junto. Ou seja, eles não estavam apenas deixando a casa. Estavam me deixando também. Eles disseram que falariam com a vovó sobre eu voltar a morar com ela permanentemente, como se eu fosse apenas mais um item para ser passado adiante antes da mudança. Naquela época, minha avó já havia se recuperado em parte após anos de luta, e estava bem melhor. Meus pais garantiram que deixariam algum dinheiro com ela para cuidar de mim. Como se isso compensasse me abandonarem completamente. Eu fiquei muito abalado com tudo isso. Eu não me importava em morar com minha avó, mas já estava cansado de meus pais me tratarem como se eu não fosse nada. Eles nunca consideraram o que era melhor para mim, apenas o que era mais conveniente para eles. E eu estava cansado disso. Eu apontei o quão egoístas eles estavam sendo. Minha avó havia acabado de se recuperar e, em vez de deixá-la aproveitar sua saúde, eles estavam jogando suas responsabilidades sobre ela de novo. Ela já tinha me criado uma vez, e agora eles esperavam que ela fizesse tudo de novo enquanto eles iam viver a vida dos sonhos. Mas meus pais não se importavam. Meu pai argumentou que eu já era um garoto grande, então morar com a vovó seria algo bom, já que eu poderia até cuidar dela. Foi assim que voltei a morar com minha avó. Minha avó e minha tia tiveram muito a dizer a eles antes de irem embora, mas meus pais, sendo as pessoas sem vergonha que eram, não ligaram nem um pouco. Sem culpa, sem arrependimento, apenas alívio por finalmente estarem livres de mim. Pelos próximos 2 anos, eu vivi com minha avó novamente, honestamente, fiquei bem pela primeira vez em muito tempo. Eu me sentia em um lar de verdade. Minha avó cuidava de mim como sempre fez, e minha tia e meus primos estavam sempre por perto para me apoiar. A vida parecia normal, mesmo com meus pais completamente fora do quadro. Agora eu finalmente estou na faculdade. Tenho meu próprio dormitório e estudo com bolsa acadêmica, então trabalho duro para manter minhas notas altas. Ainda visito minha avó sempre que posso, e minha tia e meus primos nunca deixam de verificar como estou, eles me ligam todo fim de semana para garantir que está tudo bem. Mesmo que meus pais tenham falhado comigo, eu ainda tenho uma família que se importa, e isso me conforta. Durante todo esse tempo, meus pais nunca falaram comigo ou sequer perguntaram como eu estava, nem mesmo quando me formei no ensino médio. Minha avó tentou entrar em contato com eles, na esperança de que ao menos reconhecessem um momento tão importante da minha vida. Mas meus pais nunca apareceram. Às vezes eu stalkeava o Facebook da minha mãe só por curiosidade, e ela sempre parecia muito feliz com meu pai nas fotos. Eles continuavam viajando e vivendo como um casal sem filhos. Na semana passada, do nada, recebi uma ligação da minha mãe. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, surpreso. Ela nunca tinha me ligado antes. Não quando eu estava sofrendo. Não quando eu precisava dela. Nem quando me formei. E agora, depois de todos esses anos, ela de repente queria conversar. Quando atendi, a voz dela estava casual, como se nada tivesse acontecido. Ela disse que ela e meu pai estavam de volta à cidade e que queriam me ver. Perguntei por quê, e essa simples pergunta pareceu ofendê-la. Ela ficou imediatamente na defensiva e rebateu: como assim por quê? Somos seus pais. Não podemos nem te ver? Eu quase ri da absurdidade. Ela e meu pai nunca agiram como pais. Nunca. E agora, de repente, queria fingir que existia algum tipo de laço? Eu disse isso a ela, em que durante praticamente toda a minha vida ela e meu pai não quiseram nada comigo, então não havia motivo para nos encontrarmos agora. Ela ignorou minhas palavras e insistiu que precisavam me ver. Disse que depois de todos esses anos, ela e meu pai perceberam a importância de ter um filho, e que queriam me conhecer de verdade. Que finalmente estavam prontos para serem meus pais. Foi aí que eu não aguentei e ri. Finalmente prontos para serem pais, agora? Eu falei diretamente que não tinha nenhum interesse em ser filho deles. Esse navio já havia partido. Se eles quisessem ser pais, deveriam ter assumido essa responsabilidade quando eu nasci, ou até mesmo em algum momento depois quando podiam, mas não agora. Principalmente agora, depois que eu já aprendi a viver sem eles. Eu disse que eles podiam continuar vivendo as vidas perfeitas deles e aproveitar o tempo só para eles para sempre. Ela tentou argumentar, mas eu estava com tanta raiva da audácia dela em tentar voltar agora e agir como se eu devesse alguma coisa, que apenas desliguei a ligação. Desde então, minha mãe me mandou várias mensagens de voz pedindo, não, implorando, para que eu ligue de volta.
Ela quer que eu pelo menos escute, e acha que eu estou sendo irracional e cruel sem necessidade. Atualização 1. Apenas uma breve atualização. Conversei com minha avó e contei que minha mãe havia entrado em contato comigo. Ela ficou tão surpresa quanto eu. Ela nem sabia que meus pais tinham voltado para a cidade. Depois de ler todos os comentários de vocês, estou começando a perceber algo. Na verdade, confirmar algo. Meus pais, que nunca me ligaram, nunca se preocuparam comigo e nunca quiseram saber de mim antes, devem querer alguma coisa agora. Não existe outro motivo para me procurarem depois de tantos anos. Não há chance disso ser por amor ou arrependimento. O problema é que não faço ideia do que eles querem. E, honestamente, nem quero descobrir. A única maneira de saber seria conversando com eles, e eu não tenho o mínimo interesse nisso. Só de pensar em ver o rosto deles depois de tudo o que fizeram, me dá ânsia. Enfim, atualizarei novamente quando puder. A atualização 2. Faz 2 semanas desde minha última atualização, e eu finalmente sei o verdadeiro motivo pelo qual meus pais de repente quiseram se reconectar comigo. Nessas 2 semanas, minha mãe não parou de ligar, mandar mensagens, deixar áudios a qualquer hora do dia. Ela simplesmente não desistia de querer me ver. E o maior choque, o meu pai ausente, o mesmo homem que nunca se importou em ter uma conversa de verdade comigo, também entrou em contato. Ele me mandou mensagem exigindo saber por que eu estava ignorando as tentativas da minha mãe de se reconectar. Teve até a audácia de me chamar de mal-educado por me recusar a vê-los. Fiquei puto da vida com isso. Eles me abandonaram. Me trataram como se eu não fosse nada. E agora, de repente, eu sou o vilão? Naquele momento, eu soube que havia algo errado. Então procurei minha tia e minha avó e disse que precisávamos confrontar meus pais juntas. Ambas concordaram. Nenhuma delas acreditou por um segundo que meus pais estavam me procurando só porque sentiram saudade. Todas sabiam como eles me trataram ao longo dos anos e não havia chance de terem mudado de coração de uma hora para outra. Era hora de confrontá-los e descobrir exatamente o que queriam. Hoje, finalmente, me encontrei com meus pais. Convidei-os para um café perto da minha faculdade, e minha avó e minha tia foram comigo. Eu sabia que meus pais esperavam que eu aparecesse sozinho, então quando entraram e viram que eu tinha apoio, ficaram completamente pegos de surpresa. Fazia anos que eu não os via e, honestamente, quase não os reconheci. Ambos pareciam muito mais velhos do que eu lembrava. Meu pai, especialmente, estava magro, pálido, com aparência de doente. Era óbvio que algo estava errado. Meus pais tentaram me cumprimentar de forma constrangida, mas eu não estava ali para colocar o papo em dia nem trocar gentilezas. Fui direto ao ponto. O que vocês querem de mim? Perguntei. No começo, eles tentaram desconversar, dizendo que realmente sentiram minha falta e queriam saber como eu estava. Mas eu não quis facilitar. Continuei pressionando e, depois de muita troca de palavras, meu pai finalmente admitiu que estava com insuficiência renal e precisava de um transplante. Ele explicou que vinha recebendo tratamento na Tailândia há algum tempo, mas agora, como a condição tinha piorado, precisava do melhor cuidado possível. Por isso tinham voltado para a região. Enquanto ele falava, a voz parecia quase pedir simpatia. Mas eu não conseguia sentir pena. Então minha mãe entrou na conversa dizendo que todos os fundos de aposentadoria tinham sido drenados por causa das despesas médicas dele. Ela afirmou que mal tinham dinheiro para sobreviver. Eu não sabia se acreditava ou não. Parte de mim se perguntava se aquilo era só mais uma tentativa de me manipular. Mas então ela disse algo que realmente me atingiu. Ela queria que eu voltasse a morar com eles, arranjasse um emprego de meio período e ajudasse a pagar o tratamento do meu pai. E nem isso foi o pior. A verdadeira bomba veio em seguida, e ela pediu que eu fizesse exames para ver se eu era compatível para doar um rim ao meu pai. Era por isso que tinham me procurado. Não porque sentiram minha falta. Não porque se importavam. Mas porque precisavam de algo de mim. Meu dinheiro e talvez o meu rim. Ao ouvir isso, eu vi tudo vermelho. Depois de tudo que me fizeram passar, após anos de negligência, estavam me pedindo para abrir mão de uma parte de mim, literalmente, para salvar a vida dele. Foi um tapa na cara. Eu não conseguia acreditar que ela teve a coragem de me pedir aquilo. A audácia dos meus pais de virem até mim depois de tantos anos, depois de me tratarem como nada, e esperarem que eu os salvasse. Eu estava tão furioso que nem encontrava palavras. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, minha tia e minha avó partiram para cima deles. A voz da minha avó tremia de raiva quando gritou: como vocês ousam? Vocês dois não valem nada mesmo. Vocês dois nunca criaram ou cuidaram dele. Nunca o amaram, nunca sequer passaram tempo de verdade com ele. Ele tem 19 anos agora e vocês não sabem absolutamente nada sobre quem ele é, vocês o abandonaram. Deixaram-no comigo e sumiram. Ignoraram todas as minhas ligações. Nunca perguntaram como ele estava.
E agora querem que ele se prejudique para cuidar de vocês? Minha tia concordou com a cabeça. Com o rosto cheio de desgosto, completou: vocês são inacreditáveis. Nunca o quiseram. Fizeram-no se sentir um fardo a vida inteira. E agora, quando precisam de algo, lembram que ele existe. Quão sem vergonha dá para ser? Nessa hora, minha mãe teve a ousadia de argumentar, com a expressão distorcida de frustração: sim, eu sempre me arrependi de tê-lo. Eu não nasci para ser mãe. Mas agora, pelo menos, a vida dele pode finalmente provar que o que aconteceu foi para o melhor. Ajudar o pai é uma boa ação. Não é para isso que as pessoas têm filhos? Independentemente de qualquer coisa, nos ajudar neste momento é a coisa certa a se fazer. E se não podemos pedir um rim ao nosso próprio filho, vamos pedir a quem? Parecia que cada palavra dela era feita para me colocar culpa e me forçar a fazer o que queria. Mais do que nunca eu via que ela era uma maldita de uma manipuladora. A maneira como ela falava de mim, como se eu fosse apenas uma ferramenta para usar quando conveniente, me embrulhou o estômago. Minha mãe agia como se eu fosse obrigado a acabar comigo por eles agora, independentemente de tudo o que me fizeram passar. Ela estava tão afundada no próprio desespero que nem conseguia ver o quão errado era me pedir algo assim. Depois de tantos anos de abandono. Até então eu tinha ficado a maior parte do tempo calado, me segurando ao máximo e tentando não me exaltar. Mas ao ouvir aquela confissão, passei mal de verdade. Olhei nos olhos dos dois e disse que não iria ajudá-los. Disse claramente à minha mãe que só porque ela me deu à luz não significava que eu devia dinheiro a ela, muito menos uma parte do meu corpo. Lembrei a ela que ela e meu pai passaram a vida inteira felizes sem mim. Então agora, se viveriam ou se pereceriam, isso não tinha nada a ver comigo. Meu pai entrou na conversa tentando argumentar. Disse que não tinha irmãos, que os pais dele tinham cortado contato e agora eram velhos demais para ajudar, e que não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ficou insistindo que eu era a única chance de sobrevivência dele. Então, na demonstração mais patética que já vi, ele fez cara de choro falso ainda, e implorou para eu esquecer o passado e ajudá-lo só dessa vez, para que pudesse continuar vivo. E então veio a parte que fez meu sangue ferver. Ele prometeu mesmo, que finalmente seria meu pai se eu fizesse essa única coisa por ele. Disse que, se eu recusasse, estaria deixando-o falecer e que a partida dele assombraria a minha consciência para sempre. Ao ouvir isso, minha avó gritou de volta, acusando-o de tentar me manipular emocionalmente, de posar de vítima e de tentar jogar os próprios erros nas minhas costas. Minha tia também não aliviou. Disse na lata que eles precisavam parar de implorar, que minha decisão estava tomada e que não havia a menor chance de eu ajudá-los. Ela ainda avisou que, se tentassem me contatar sobre isso de novo, ajudaria pessoalmente a abrir um processo contra eles para que enfrentassem as consequências legais. Eu assenti, mantendo minha posição. Meus pais continuaram discutindo, desesperados para me fazer mudar de ideia. Minha mãe chegou a gritar comigo, lançando todo tipo de insulto e palavrão, furiosa por eu me recusar a ajudá-los. Mas não importava o que dissessem, e minha avó e minha tia permaneceram firmes ao meu lado, sem permitir que eles me colocassem culpa ou me pressionassem. Finalmente, nós nos levantamos e fomos embora. Depois disso, bloqueei os dois definitivamente. Não quero mais nada com eles. Hoje vou dormir na casa da minha avó, porque ela e minha tia estão realmente preocupadas que meus pais apareçam no meu campus para me importunar de novo. Honestamente, ainda estou me sentindo meio estranho. Parte de mim se sente enojado por eles terem tido a audácia de me pedir algo assim depois de me tratarem como nada a vida toda. Outra parte sente que eu devia tê-los xingado como eles mereciam. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu possa dizer que eu não tenha nenhum carinho pelo meu pai, também não quero que ele acabe falecendo assim. Espero que ele encontre um jeito de sobreviver. Mas que fique muito claro, e eu não vou ajudá-los de forma alguma. Meus pais estão por conta própria. A atualização 3. Já se passaram quase 7 meses desde minha última atualização. Hoje de manhã fiquei sabendo que meu pai faleceu. Minha tia me ligou para contar, e deu para ouvir pela voz dela que também estava surpresa. Ela e minha avó vão ao funeral, mas eu decidi não ir. Não sinto que seja algo do qual eu precise participar. Para ser sincero, nem sei como me sentir sobre isso. Até a ideia de chamá-lo de meu pai soa estranha, porque, na realidade, ele nunca esteve presente para mim. Não muito diferente da minha mãe. E ele não foi pai do jeito que vejo os pais de outras pessoas serem. Nunca passou tempo comigo, nunca demonstrou cuidado, nunca fez esforço para estar presente. Agora ele se foi e isso parece quase surreal. Um homem que, pela maior parte da minha vida, mal existiu de forma significativa, simplesmente não está mais aqui. Eu não sinto perda, porque nunca tive, de fato, um relacionamento com ele. Tenho certeza de que minha mãe está devastada agora. Ela continua bloqueada, então não sei o lado dela. Mas imagino que, se conseguisse falar comigo, ela certamente me culparia de alguma forma pelo falecimento dele.
Na cabeça dela provavelmente eu ainda sou culpado por tudo. E, honestamente, eu sei que nada disso é minha culpa. Ainda assim, a ideia de encará-la novamente depois de tudo o que aconteceu parece impossível. Não sei se um dia conseguirei olhar nos olhos dela depois de tudo que ela me fez passar. Mas sei que não carregarei a culpa que eles quiseram jogar em mim, nem após a ida dele, e nem quando ela se for também. Minha verdadeira família são outras pessoas. Comentários sobre o relato. Então eles não queriam filhos, daí resolveram ter, tiveram um filho e depois perceberam que não queriam mais ter um filho. Tipo, como assim? É por isso que as pessoas precisam parar de querer convencer quem não quer ter filhos. Dizer, você vai mudar de ideia, ou, você vai se arrepender, são ideias horríveis, porque é melhor alguém se arrepender de não ter filhos do que se arrepender de tê-los. Do contrário, ela só irá destruir a vida de um inocente. E isso só não aconteceu com o Op por causa da sua avó e da sua tia. Não bastou eles terem atrapalhado a infância dele, como ainda quiseram roubar o seu dinheiro e o seu rim. Fico feliz que a manipulação não surtiu efeito no Op, e que ele se afastou completamente deles. Eles nem merecem ser chamados de pais. Dito isso, esse foi um ótimo final para essa história. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.